Oi, galera, 8º ano, todo mundo morrendo de saudade de mim, que eu sei, eu também tô morrendo de saudade de vocês. Se fosse férias, eu não tava nem lembrando, mas, né, dentro dessa situação, eu tô com saudade, não vou mentir. Mas, até que a gente volte, né, para a normalidade, estarei aqui toda semana, nesse mesmo local, nesse mesmo canal, certo? Conversando sobre vocês, sobre esses assuntos maravilhosos da filosofia. E hoje, né, essa semana vou ser mais light, vou fazer uma revisão sobre os assuntos que nós estudamos até aqui, né? Uma visão geral, vamos fazer uma visão geral sobre esses assuntos e comparar, certo, as ideias entre os racionalistas e os empiristas, né? O pensamento do racionalismo e o empirismo, certo? Para isso eu fiz essa tabela, né, com essas diferenças, certo? Primeiro vamos falar sobre o racionalismo, que foram os primeiros assuntos que nós vimos esse ano, né? Para os racionalistas, qual é a fonte do conhecimento verdadeiro? É a razão, certo? Então, o nome já diz, racionalismo. Então, para os racionalistas, a razão é a fonte do conhecimento verdadeiro. O que diz o empirismo? O que diz os empiristas? A origem, né, ou a fonte do conhecimento estava na experiência sensível. Então, percebam a diferença. Enquanto os racionalistas acreditavam que a razão é a fonte do conhecimento, os empiristas acreditavam que a origem do conhecimento vai estar na experiência sensível, certo? Eu até brinquei com vocês, né? Toda casa é assim, né? Tem um menino, o menino tá pulando na cama, tá, enfim, brincando com algo que ele pode se machucar. E aí a gente, olha mãe, o menino, o que tá fazendo? E aí, geralmente, muitas mães falam assim, não, deixa, porque se cair, ele aprende. Se bater, ele aprende, né? Então, é mais ou menos isso que os empiristas acreditavam, porque você vai aprender. Como? Através da experiência, certo? Outra questão, os racionalistas, eles acreditavam que não se pode aceitar como verdadeiro o conhecimento obtido pelos sentidos, certo? Não sei se vocês lembram, né, da paródia que eu passei para vocês de Descartes. Descartes fala, nós não podemos acreditar nos nossos sentidos, certo? Nós não podemos, porque os sentidos, eles podem nos enganar. O que conhecemos pelos sentidos é duvidoso. E tudo que é duvidoso tem que ser deixado de lado. Então, os racionalistas, eles não vão aceitar como verdadeiro um conhecimento que vem pelos nossos sentidos, pela visão, pelo olfato, pelo tato, então pelos nossos órgãos de sentidos. O racionalismo não vai acreditar. Já o empirismo vai acreditar que todo conhecimento tem como base os sentidos e a percepção. Então, meu conhecimento é construído através dos meus sentidos. Algo que eu já vi, algo que eu já toquei, algo que eu já experimentei. Então, eu sei que se eu chupar um limão, o limão é azedo. Por que eu sei disso? Porque eu já experimentei, né? Então, se eu já experimentei, se eu já senti, né, através do paladar, então é algo que eu conheço. Então, os empiristas acreditavam que o conhecimento, a base do conhecimento, são os sentidos e a percepção. Os racionalistas, eles acreditavam no inatismo, nas ideias inatas. O que é isso? Ideias inatas são as ideias que vêm desde o nascimento. Já os empiristas vão falar que não, eles não acreditavam na existência das ideias inatas, certo? Por exemplo, você tem certas pessoas que têm um dom para tocar, dom para cantar, né? Outras não tem dom nenhum, eu mesmo não sei cantar, né? Assim, por mais que eu tenha essa voz linda e maravilhosa, eu não sei cantar. Então, é um conhecimento que não vem do meu nascimento, mas tem outras pessoas que têm. Então, os racionalistas acreditam nisso, que tem esse conhecimento que vem desde o nascimento, certo? Então, essas são as principais diferenças entre empirismo e racionalismo. Quais são os principais pensadores do racionalismo? Descartes, Spinoza, o Leibniz. E do empirismo, o Hobbes, o Hume, o Berkeley, o Locke, ok?
Além dessa diferença de empirismo e racionalismo, eu também trouxe para vocês hoje aqui uma diferenças entre Hobbes e Locke, certo? Eles foram dois empiristas, mas eles discordavam nos aspectos políticos, vamos dizer assim. E eu trouxe também essa diferença para a gente fechar esses assuntos, certo? Então, Thomas Hobbes e John Locke, eles são intelectuais, filósofos, conhecidos também como contratualistas. Além deles serem empiristas, eles são contratualistas. Por quê? Porque eles acreditavam num contrato social, né? Num contrato para organizar, para ter uma organização da sociedade, uma organização social e política. Mas eles vão pensar esse contrato social de maneira diferente. Primeiro que para Thomas Hobbes, né, o estado de natureza, o que é o estado de natureza? É um estado em que não há uma organização social nem política. Então, para Thomas Hobbes, o estado de natureza é o estado de guerra, é um estado de permanente conflito, onde o homem é lobo do homem. Tenho certeza aí que pelo menos 80% já ouviu falar nessa frase. O homem é o lobo do homem. Então, essa frase vem justamente desse pensamento de Hobbes, né? Onde no estado de natureza, o ser humano vive em conflito, permanente conflito, né? Como é o estado de natureza para Locke? Para Locke, não existe isso de viver em guerra, certo? Na verdade, as pessoas para Locke, eles tendem a ter uma vida pacífica, né? Porque todos têm direitos naturais. Todos têm uma condição de liberdade e de igualdade. Só que o que acontece? Essas pessoas, como têm uma condição de liberdade e igualdade, né? Então, essas pessoas, eles podem pensar de maneiras diferentes e essas pessoas vão defender o seu próprio interesse. Eu tenho minha liberdade, né? Mas eu vou defender o meu interesse. Então, a partir daí que vai surgir a necessidade do contrato social. Para Locke, né? Para Hobbes, por que tem que ter um contrato social? Porque o homem é o lobo do homem. Certo? Percebem a diferença? Então, existe uma diferença entre o estado de natureza de Hobbes e o estado de natureza de Locke. Então, como é que funciona o contrato social para Hobbes? Né? Então, tem que ser criado um estado forte. As pessoas teriam que passar, né, os seus direitos para um estado forte ou um governante, né, forte. E esse governante ou esse estado teria um poder soberano. Né? Então, ele poderia fazer qualquer coisa se fosse para o bem do Estado. Já para Locke, né, Locke vai defender a vontade do conjunto dos cidadãos. Então, o poder não é soberano, o poder não é absoluto no contrato social de John Locke. E ele também vai defender a existência do poder legislativo, né, um poder que vai criar leis e que vai garantir também a vontade do conjunto dos cidadãos. Tá certo, gente? Então, assim, só, né, uma explicação final, uma revisão de tudo que nós vimos para ficar bem claro para vocês sobre esse assunto, certo? E é isso aí. Qualquer dúvida, já sabem, mandem para o meu e-mail, ok? E beijo e até a próxima.